Olá, somos Bruna e Letícia, alunas do 4º ano de Pedagogia, e apresentamos a vocês nesse vídeo um breve relato do nosso TCC, que tem como tema a importância do lúdico no ensino da matemática, na educação infantil de 4 a 6 anos, através do uso de jogos e brincadeira. O presente trabalho está estruturado em 3 capítulos. No primeiro capítulo, falaremos sobre o lúdico no ensino da matemática. Desde cedo, lidamos com a matemática. As crianças também utilizam ela sem perceber. Geralmente na contagem dos brinquedos, mostrando quantos anos tem, usando os dedos das mãos. Porém, elas só começam a lidar com a matemática de maneira formal a partir da educação infantil. Para Juan Antônio Moreno, o jogo é essencial para essa etapa. Ele afirma que o jogo é a primeira expressão da criança, e a partir dele, a criança vai aprendendo valores humanos, éticos, destinados à formação integral da personalidade dela e o desenvolvimento motor e intelectual. Piaget também foi um autor que a gente utilizou para falar sobre o tema. Ele diz que é de extrema importância o uso dos jogos em situações de aprendizagem matemática, pois proporciona ao aluno o desenvolvimento do raciocínio, a construção da noção do número, a capacidade de raciocínio lógico e o desenvolvimento de instrumentos intelectuais para a futura compreensão das operações, como adição, subtração, divisão e multiplicação. Falamos também sobre o jogo como um instrumento para aprender. Para Froebel, o jogo é a principal fonte de desenvolvimento na primeira infância, período para ele com muita importância na vida humana, que é onde a criança vai construir sua personalidade. Por isso, considera a brincadeira uma atividade importante e necessária para quem trabalha com desenvolvimento infantil. As evidências demonstram que os jogos e as brincadeiras na educação infantil devem ser vistas como essenciais. Hipólito nos diz que brincar para a criança é coisa séria e, por essa razão, merece toda a atenção. É brincando que a criança vai desempenhar vários papéis sociais e representar sua realidade. Já no capítulo 2, falaremos sobre o perfil do educador infantil na percepção matemática. A partir da LDB, a pré-escola deixa de ter cunho apenas assistencial, recreativo, e passa a assumir um novo papel, tendo como finalidade o desenvolvimento integral das crianças até 6 anos de idade, em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Isso implica na tarefa de investir seriamente na capacitação dos professores. O trabalho com a criança exige que o educador infantil tenha uma competência polivalente. O professor deve trabalhar conteúdos diversos, desde cuidados básicos até conhecimentos específicos. O educador deve estar atento e fazer o uso do lúdico como ferramenta pedagógica, pois seus conteúdos são facilitadores na medida em que são motivadores para que as crianças aprendam. Para que a atividade matemática na educação infantil alcance o resultado, o professor deve ter uma relação dinâmica com os alunos, que deverão participar das atividades propostas de maneira participativa e não de maneira estagnada como um mero receptor. O professor precisa ter consciência que as brincadeiras fazem com que as crianças criem e recriem qualquer situação. Com isso, o jogo pode ser utilizado como atividade didática. Para isso, o professor precisa saber que as crianças não estarão brincando livremente, mas sim com o objetivo didático em questão. Por meio das brincadeiras e dos jogos, os educadores podem observar e construir uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças em conjuntos ou em particular, assim registrando suas capacidades linguísticas, afetivas, cognitivas e sociais. O educador infantil é um profissional que necessita ser um agente ativo na formação do aluno e deve ter consciência do seu trabalho e da sua nobre função social. A ele cabe reconhecer as diferentes fases da infância para que possa promover experiências significativas e garantir o sucesso e aprendizagem das crianças. Nessa perspectiva, a criança passa a ser um ponto de partida para a sua ação educativa e profissional. No terceiro capítulo, iremos falar sobre a relação do professor, aluno e a aplicação dos jogos. A introdução de jogos como estratégia de ensino e aprendizagem na sala de aula é um recurso pedagógico que representa excelentes resultados, pois cria situações que permitem ao aluno desenvolver métodos de resolução de problemas, estimula sua criatividade no ambiente desafiador e, ao mesmo tempo, gerador de motivação. Com a aplicação dos jogos matemáticos, o objetivo do professor deve ser voltado para a exploração e aplicação dos conceitos. Deve existir estratégias de resolução de problemas pelos alunos com a mediação do docente. Além disso, é necessário que o professor questione, observe as jogadas e estratégia dos alunos, para que o jogo se torne uma ferramenta de aprendizagem. De acordo com os PCMs, a matemática tem o intuito de formar cidadãos, ou seja, preparar para o mundo do trabalho e ter uma relação com as pessoas que vivem em seu meio social. A educação matemática como meio para produzir, expressar, comunicar suas ideias e saber utilizar diferentes recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos.
Trouxemos aqui uma reflexão crítica e produtiva a respeito do tema, que diante dos estudos realizados possibilitou reunir embasamento teórico para a reflexão. O uso do jogo é mais uma ferramenta pedagógica e uma necessidade no desenvolvimento integral da criança. Inserir e adotar o lúdico como um método pedagógico com o objetivo de desenvolver e aplicar o ensino, aprendizagens prazerosas aos alunos. Obrigada.